A sua história, você começou no Brasil como enfermeira, você atuou no Brasil por quanto tempo? Atuei. Eu atuei, eu comecei, quer dizer, eu me formei, eu demorei, aí passei por toda a fase do enfermeiro brasileiro, né? Aham. Demora a achar emprego. O primeiro emprego que eu achei foi numa empresa, para Aham. ser tipo enfermeira do trabalho. Eles Sim. estavam demitindo e me contrataram para fazer as demissões. Aí eu fiquei lá uns meses, logo depois, isso demorou mais de um ano para eu conseguir esse emprego. Aí Sim. passei num concurso bem ruinzinho, no interior de lá, chama Serra Negra, assim, bem ruinzinho, que eu falo em relação a salário, né? Que a gente Sim. pensando em dinheiro. Ganhava R$ 1.300. Meu Deus. Trabalhava Isso quanto tempo? trabalhava 40 horas, 40 horas semanais. Mil e 1.300. 1.230 trezentos. ou 1.300, acho que eu ficava 1.200 e pouco na época, assim. E aí, fiquei lá um ano, que era ainda nem concurso, era aquele de um ano, e eles não me queriam porque eles queriam colocar alguém Sim. da vontade deles. Então, como todo mundo sabe que tem essas coisas, né, no Brasil. Aí depois aí fui trabalhar como home office não, home care, Sim. fiquei um tempo em home care, e aí me chamaram para o concurso de Campinas, que eu tinha passado há 2 anos. Teve uma leve em Campinas que mandaram embora todos os enfermeiros, porque tinha já 9 anos, 11 anos que não tinha concurso, mandaram embora todos. Então, eu entrei nessa leva, entendeu? Aí eu entrei num dos melhores, considerados um dos melhores concursos do Brasil, né? Campinas pagas, ali aquela região paga-se muito bem para enfermeiro. E Sim. aí foi assim, um milagre, né? Que eu fiquei nas rebarba da rebarba, mas consegui. Nesse concurso de Campinas que você, né, passou e foi chamada, qual era a sua área de atuação? O que é que você fazia? Eu fazia urgência e emergência. Urgência Uau. e Era o emergência. pré-hospitalar, então? Era uma UPA, né? Uhum. Uma UPA. Depois eu fiz pós-graduação de urgência e emergência, fiz no Einstein, em São Paulo. Assim, aí depois, mas na verdade eu odiava, eu chorei durante uma semana, porque eu entrei no urgência e emergência, porque meu sonho era PSF, eu só conhecia PSF na minha cidade, né? Uma cidade praticamente não tem nem hospital, tem um hospitalzinho muito pequeno, e aí eu cresci assim, PSF, PSF, vou para PSF. Fiz meus estágios, mas nunca imaginei ir para o pronto-socorro. E aí só tinha esta vaga, numa UPA, num dos piores bairros de Campinas, mais violentos de Campinas. Eu falei, cara, não dava, tipo, ou eu passava necessidade, eu voltava para minha cidade, ou eu Sim. aceitava. Então eu encarei assim, todas as minhas forças, falei, cara, não tem jeito. Então eu lembro assim, e a gente entrou com os enfermeiros que estavam lá há anos. Você, como enfermeiro, tem a grande oportunidade, colocada pela imigração americana, de receber o seu green card pela sua profissão, pelas suas habilidades como enfermeiro. Nós somos o quê? Uma categoria considerada de alta demanda. No lugar deles. Então eles Uau. tinham que nos ensinar para a gente entrar no lugar deles. E era uma situação muito complicada. Eu recém-formada, assim, não tinha experiência. Eu não fui nem de jaleco, não teve integração, nada. Tipo, o dia você tem que estar em tal dia lá. Eu achei que ia ter integração, porque a gente estuda na escola, tem uma integração. Aí eu fui, né, com uma blusinha branca, só para dizer, um cinto de onça. Eu lembro até hoje, porque esse cinto de onça foi falado durante anos. Um cinto de onça, calça jeans. Tipo, vou para integração. Me botaram na sala de emergência, eu quase infartei. De sandalinha, assim, eu falava, gente, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Foi triste. E aí os enfermeiros riam, não, enfermeirinha do cinto de oncinha, você não sabe pegar uma veia? Tipo, era nesse nível, assim. Então foi super difícil. A primeira semana eu chorava, chorava, chorava. Aí eu tenho um chefe, assim, nessa época eu tive um chefe, que ele era enfermeiro e depois se tornou médico e se tornou chefe. E aí ele falou, Priscila, você tem que ser igual o Bambu. Conhece Bambu? Eu falei, já vi, chorando horrores. Aí eu falei, não vou dar conta, eu não dou conta, eu não sei fazer nada. Eu falei, a minha sensação era que eu não sabia Sim. fazer nada. E realmente a experiência eu não tinha. Uhum. Ele falou, Priscila, Bambu, conhece? Enverga, mas não quebra. Uma hora você vai conseguir. E isso não saiu da minha cabeça. Então, toda vez que eu passo por uma situação que eu falo, gente, não vou dar conta, eu lembro dessa frase, enverga, mas não quebra. E aí foi. Isso foram 8 anos.
Então, o primeiro ano foi terrível, terrível, assim, terrível. Mas aí depois, graças a Deus, comecei a gostar, fiz pós-graduação e, tipo assim, me dei super bem nessa área. Amava o que eu fazia. Então, quando eu passei nesse concurso, foi um marco na minha vida, assim, de falar, cara, eu falava com meus colegas de trabalho, não me ajudavam, os técnicos, todo mundo sabe, passa aperto com o técnico. E assim, eu tinha o melhor técnico, o número 1 do técnico, sabe, assim, do concurso, número 1. Sabia muito. E a maioria dos meus técnicos eram enfermeiros também, ou estavam se formando. Sim. Então, tipo, tinha muita rixa, assim, muito... Você não sabe fazer, você não sabe fazer. Um dia eu falei, olha, eu não vou sair. Eu não vou passar fome. Eu falei, ou eu saio, passo necessidade, ou eu fico e vocês me ajudam. Porque sair, eu não vou. Vocês podem me pressionar, porque eu não vou pedir para sair. Porque muita gente pedia para sair, não dava conta. Então, eu falo assim, eu não vou pedir para sair, cara, não vou pedir. Então, ou vocês me ajudam a me tornar uma boa enfermeira, aprender tudo que... Ou vocês vão fazer para mim, porque eu não sei fazer. Pegar uma veia, eu não sei. Não é assim, o técnico não consegue chamar. Eu não sei, eu vou tentar, vocês vão ter que tentar de novo. Então, me ensina. Aí eu comecei, aí eles começaram a me ensinar. Mas também, olha, toda sonda na época técnico passava a sonda. Toda sonda me chama. Assim, que abusaram de mim. Eu passei sonda para geral, assim, para aprender. Mas foi bom, porque eu me expus aos meus medos, entendeu? E era assim, era medo mesmo, medo de sair, orar, falar, Jesus, eu vou morrer, eu vou morrer. E voltava respirando até se tornar uma coisa. Por isso que eu assisti uma esquenta que quando que parou de tremer para ir para o plantão nos Estados Unidos, né? Ela falou, depois de um ano eu já estava assim, melhorando. Acho que foi uma das nossas colegas. Eu falei, gente, eu vou viver de novo o que eu já vivi, porque realmente eu vivi isso. Eu tive uma experiência no Brasil, assim, sabe? Parecia que eu estava em outro país, falando outra língua. Sim, então você foi em 2020 para a Alemanha. 2020. Você procurou ser enfermeira na Alemanha? Pensou em ser enfermeira aí? Como é que foi essa sua ideia de Estados Unidos? E aí eu ia tentar, comecei a estudar alemão, né? Porque você tem que saber o alemão. Comecei a estudava alemão, mas eu engravidei no primeiro mês que eu estava aqui. Nossa! No primeiro mês casada, eu engravidei. Então, assim, aí foi o quê? E aí comecei a pesquisar que aqui não se paga tão bem para enfermeiro. Aqui a gente é quase um técnico, a gente não é um enfermeiro. É tanto que o enfermeiro alemão mesmo não pode trabalhar nos Estados Unidos. Porque a minha sogra e minha cunhada são enfermeiras aqui. Porque é tipo um técnico, entendeu? Aqui é mais prático. E o pior para mim, que é o que eu mais odeio, é a escala. A escala da Alemanha, ela é variada. Você trabalha alguns dias de dia, de manhã, alguns dias à tarde, alguns dias à noite. Nossa! Então, para mim, isso é assim... Então, quando eu falo, gente, Estados Unidos não é assim, porque eu já sabia que Estados Unidos não é assim, o que eu tô caçando aqui, gente? Uma, que essa língua já é difícil, duas, que eu tô fazendo aqui, não vou. Eu falava, amor, como que eu vou trabalhar 3 dias de noite, 3 dias de tarde? E as crianças, assim, isso entrou no... Sim. Aí foi com meu marido e começou a pensar nisso. Mas eu falo que eu coloquei a semente. Falei, amor, não, Estados Unidos, talvez eu consiga. Você não arruma um emprego lá? Eu falava com ele. Priscila, é muito difícil. Meu marido trabalha com finanças e tá muito difícil alguém, porque eles vão escolher primeiro um americano. Eu falei, não, e se eu conseguir como enfermeira? Aí comecei a pensar e orar. Orar. Aí ele falou, um jeito é... Aí ele falou, vou me inscrever naquele de ganhar o green card na loteria. Sim. Aí eu falei, mas ele falou assim, você sabe que o nosso amigo demorou 16 anos para ganhar, né? Eu falei, cara, aí eu comecei a pensar, não, acho que vocês têm negócio. Aí eu comecei a te ver também, falei, não. Aí eu falei, olha, segunda alternativa, se ele não conseguir emprego, assim que eu conseguir, né, meus meninos começarem a crescer, eu vou tentar pela enfermagem. E continuei orando, Senhor, se for da tua vontade, abre uma porta, Senhor, se for da tua vontade, uma porta. Aí a gente se inscreveu em outubro, eu até marquei, outubro, quer ver? Outubro de 2021. E aí, a gente não ganhou no primeiro ano. Uau! Na loteria do Green Card?
Gente, que emoção! Muito emocionante. Muito emocionante. Então, assim, quando a gente ganhou, eu olhei para ele, assim, tipo, é a vontade de Deus, entendeu? Para nós, assim, falei com ele. A probabilidade é muito, todo mundo sabe, acho que alguns, acho que brasileiros não sabem que existe uma loteria, Sim. mas, assim, é muito difícil ganhar, entendeu? A média de um alemão ganhar, no mínimo, 8 anos. E a gente ganhou no primeiro ano. Então, começamos o processo, mas, assim, meio calados, com medo, porque o nosso número é muito ruim. Muitas vezes aquele número não era chamado. Aí começamos o processo. Aí, com a guerra da Ucrânia, Sim. começaram a dar os vistos do ucraniano para outro visto. Sim. E aí abriu mais vistos da loteria, né? Sim. Tem essa coisa de balanço Distribuir vistos, né? isso. Que todo mundo sofre até no Brasil com essa distribuição. Aí subiu os números e a gente entrou. Nossa, que legal. E vocês já começaram, então já deram toda a entrada no processo? Já. Então, a gente escreveu em 2021, recebeu o visto só em 2023, em abril de 2023. Mas não foi muito tempo não, tá? Se a gente for considerar, né, não, os padrões. É porque eu sempre, igual eu vejo, as pessoas falam, nossa, eu tenho uma amiga, nossa, mais 3 anos para um visto. Eu falei, gente, passa assim. Porque 3 anos vai passar. Exato. 2 anos vai passar, entendeu? Não é tipo, vai passar. Então, eu sempre falo, comece o processo. Mas não sei falar inglês, comece o processo. Porque você não sabe o que vai acontecer. Igual você achava que eu amava o que eu fazia. De repente, um cara louco queria me matar. E tudo isso mudou a minha vida. Então, a gente não sabe o dia da manhã. É bom ter uma na manga, né? Uma carta na manga. Uma cartinha na manga. Nossa, então você já está pronta para os Estados Unidos, né? Sim. Já residente permanente, vai chegar aqui nos Estados Unidos. Aí agora a gente está se preparando com criança, então a gente está se preparando, meu marido está procurando emprego, eu já estou fazendo a minha parte de enfermagem. Sim, então conte aí agora essa parte sua do processo, né? Você na Alemanha, você começou o seu processo na Alemanha. Como foi que você me conheceu? Como foi que eu fui parar para você? Eu quero saber, tenho curiosidade de saber essas histórias. Gente, eu não lembro. Provavelmente foi alguma coisa no Instagram. Foi no Instagram, com certeza. Mas eu não sei se eu estava procurando ou se apareceu para mim. Porque também quando você começa a procurar, começa a aparecer. Né? O gênio do Google te descobre. E provavelmente foi isso. Eu devo ter pesquisado alguma coisa e você apareceu para mim. Aí eu comecei a te acompanhar. Então eu fiquei te acompanhando desde antes de você fazer a primeira turma. Quando você fazia só as mentorias. Individuais na época, na época. Então, eu acompanhava, assim. Aí eu falava, meu marido falava, Priscila, calma, vamos esperar isso, porque meu marido é assim. Até o último momento, ele achava que não. E eu, desde que nós ganhamos, eu achava que ia. Meu marido, Priscila, não conta para as pessoas, não conta só para sua mãe, para ela orar. Não, a gente não contou nem para a mãe dele, nada, assim. E eu falava, não, a gente já está nos Estados Unidos. Na minha cabeça, eu falava, a gente já está nos Estados Unidos. Você entendeu? Mulher retada! E eu acreditava. Eu falava, gente, eu já estou nos Estados Unidos. E assim, para algumas amigas que também tinham esses... Ela falou, Priscila, não, você vai conseguir. E na cabeça dele, até o último momento, não. Entendeu? Aí eu falei, cara, o que você acha de eu comprar a mentoria dela? Ela falou, calma, vamos esperar mais um tempo e tal. Aí foi passando, né? Desde 2021, aí você mudou a estratégia, fez o curso e tal. E quando eu vi o curso, aí eu falava, mas assim, eu sou muito sonsa, eu não vou conseguir com o curso. Na minha cabeça era um curso, porque eu sou a compradora de cursos online, eu amo. Mas muitas das vezes você compra um curso, e eu sempre falo assim, o seu curso superou 1000 vezes minha expectativa. Eu acho que eu até escrevi isso, 1000 vezes minha expectativa. Porque sempre que você compra um curso, não tem, assim, parece que a pessoa fez e pôs lá e, tipo... Se vire você para saber. E eu falava, cara, eu tenho que comprar mentoria, porque eu sou sonsa. Assim, para escrever as coisas, eu não sei, assim, eu perco as coisas. Aí eu falava, não, vai ter que ser mentoria. Quando você abriu, assim, eu fui comprar, eu vi todo o processo, assim, né, a gente vê as etapas que você coloca. Aí eu assisti todo, assisti tudo. Eu falei, não, então eu acho que eu vou comprar esse curso. Também tem 7 dias. Se eu olhar lá e eu não gostar, eu vou devolver. Porque eu já devolvi vários, assim. Eu falo, gente, não, isso aqui não é um curso. Isso aqui, uma aula de 5 minutos, isso aqui não é aula. Tipo,
sabe assim? Aí eu comecei a ver, superou minhas expectativas, sabe, assim, de cada detalhe, a forma que você detalha, como escreve, tudo. Eu falei, não, fiz uma boa compra. E assim, cada vez que eu mandava uma mensagem, respondia muito rápido. E não é propaganda, não, assim, é porque realmente superou. E sabe pra mim, assim, Lorena, o que mais me encantou no seu curso? As aulas que você dá, como que é de questão? Aquelas que você dá, que você vai respondendo, como que chama? Do Uniclex? Não! O do plantão de dúvidas? Acho que é, né? Que você dá 4 ou 5 plantões a cada Sim, etapa. do plantão de dúvidas. Nossa, para mim, assim, eu já tive mentoria, de ganhar mentoria em curso, tipo, 30 minutos, juro. Uma pergunta a cada pessoa. Tipo, e você não termina enquanto todo mundo não tirar todas as dúvidas, assim, das mais que eu falo, pergunta idiota até as mais complexas, mas não que é idiota, mas que a gente acha que é idiota. Às vezes a gente pergunta uma coisa, a gente acha que é idiota. Mas, na verdade, é uma dúvida do outro também. Sim. Então, eu falo, gente, quando deu 3 horas, eu falei, não, é doida. É doida, gente. Não existe, isso não existe. Porque eu fiquei encantada. Não, é verdade, assim, eu tô sendo bem sincera. Eu fiquei encantada, assim, e meu marido falou, Priscila, continua aí ainda. Eu falei, eu vou ficar até o final. Eu não consegui assistir todas por causa do horário. Mas eu assisti depois, né, gravadas. Sim. Mas a primeira, assim, eu consegui assistir, porque o horário batia com o meu, e eu falava, cara, é muito, muito, muito bom, assim. Então, eu sempre falo para os amigos, olha, não é um curso. Quando alguém se pergunta, não é um curso, é uma mentoria dentro de um curso, entendeu? O que você dá conta de fazer, você, né, escrever seu nome, você consegue. Mas o resto, você manda que eles te fazem para você. E assim, eu achei demais. Então, eu sempre, todo mundo indica, eu tento forçar, né? Não indico, eu forço, mas eu digo, não, gente, vamos, gente, para os Estados Unidos, gente, vamos para os Estados Unidos. Não, é difícil. Não, você não fala um oi. Fala, mas alemão também não falava nem oi, hoje eu entendo um tiquinho. Inglês também não falava nada, hoje já fala um pouquinho. Muito legal, então você puxou um gancho legal aí. Qual o seu nível de inglês hoje? Não, se fosse esperar meu nível de inglês para começar, eu não faria. Mas assim, você falou uma coisa uma vez, gente, não precisa de inglês para validar. E as pessoas falam, mas precisa de inglês para estudar, só que tem tempo. Entendeu? Igual eu, comecei lá em 2021. Quando a gente ganhou, eu já comecei a esforçar mais um pouco. Estou fazendo aula, né? Faço aula. Mas meu nível de inglês, eu converso com meu marido assim, meu marido nunca corrigiu meu inglês. Então, meu inglês é cheio de erros. Você vai conversar comigo, é igual um jacu da roça. Mas minha professora fala, Priscila, mas dá para entender. Minha professora boazinha, mas dá para te entender, dá para te entender. Eu falei, jacu, né? Mas dá. Mas vou melhorar, em nome de Jesus. Eu vou melhorar. Nossa, que legal. Eu acho que isso todo mundo, sabe? Igual eu fico vendo muita gente que vem para a Alemanha para ganhar menos, para ser tratado menos, assim, né? Não é um enfermeiro, né? Você não pode fazer muitas coisas aqui, você não pode fazer muitas coisas. E com essa escala maluca, para mim, que é pior, estudam, assim, 6 meses de alemão. Gente, eu estudo alemão há anos, assim. Pô, 6 meses, você estudar muito, com inglês, você estudar o mesmo tanto que você estudou para alemão, para ter o B1, em inglês você vai para quase C1. Porque, assim, a diferença do inglês para o alemão é muito grande. Sim. E as pessoas se esforçam para fazer alemão. Como eu vejo aqui, eu tenho amigas que deixaram concurso para vir para cá. Amigas não, colegas, né? E como que não vai aprender inglês? Entendeu? A própria pessoa põe uma barreira, que ela acha que não, mas o que a escola me dá, porque como ninguém quer vir para cá, eles pagam o seu alemão. Mas não é pago, entendeu? Sim. Então, às vezes, você precisa dar uma apertada, pensar, cara, não, mas eu vou investir 6 meses, assim, igual eu faria uma faculdade, 4 horas por dia à noite, por exemplo, né? Sim. Ou de manhã, não sei quem trabalha. Estudar para valer, vai conseguir. Eu falava assim, gente, não, eu na minha cabeça, validação é fácil, validação é fácil. Não sei que esse povo tudo que vê verdinho lá, verdinho, né? Se emociona tanto, porque validação na minha cabeça, quando eu vi verdinho, eu fiquei tão emocionada. Eu falei com minha mãe, eu não achei que eu ia emocionar, porque, tipo assim, foram até emociono. Foram tantas barreiras para ser uma enfermeira no Brasil, desde quando eu comecei a estudar, até me formar, até sofrer
dentro da minha profissão, coisas que eu não precisaria sofrer, entendeu? E aí, de repente, você, cara, eu não sou só enfermeira no Brasil, sabe? Eu sou enfermeira. Tudo bem, eu passei na NCLEX, mas eu sou bacharel nos Estados Unidos. A NCLEX é mais uma etapa, entendeu? Sim. Que vai vir e não nos vou passar. Mas, assim, faz, porque é realmente, mesmo que você pense, não, agora não, meus filhos são pequenos, igual eu penso, ou não, vou fazer agora justamente porque meus filhos estão pequenos, ou não, vou esperar, ou, né? Faça a sua validação. Sabe? Porque eu não achei que não ia me emocionar. Uhum. Quando eu vi, assim, eu mandei para minha mãe, eu falei, mãe, eu sou enfermeira nos Estados Unidos, assim, tipo, uma coisa que eu pensei lá em 2013, que era impossível, 10 anos depois, né, com a sua ajuda, eu falo assim, que cada pessoa tem um dom e Deus usa as pessoas, assim, e muitas pessoas falam, não, ela quer ganhar dinheiro. Óbvio, gente, a gente trabalha para ganhar dinheiro. Sim. Óbvio que tem um custo para você, né? Sim. Ajudar a fazer tudo. Você tem uma equipe. Então, as pessoas, quando vê, não, mas é tanto o custo. Tipo, eu consigo sozinha. Vai tentar sozinho. Sabe? Porque o meu processo, ó, do dia que eu andei, o dia que eu comprei o curso, foi dia 29 de maio. E o dia que eu fui aprovado foi dia 19 de novembro. Isso não deu nem 6 meses. Uau! Então, entre entrar no curso, validar o diploma... Comprar o curso. Do dia que eu comprei, mas nem no dia que eu enviei, não. O dia que eu comprei. Ao dia que saiu o SES, né? Que, pessoal, a SES é quando a gente é aprovado e eles... Não, você é bacharel de enfermagem nos Estados Unidos. Uhum. Durou menos de 6 meses. Sim. 5 meses e pouquinho. Não chegou nem a 6 meses. Então, assim, coisas que em 10 anos atrás era impossível. E sozinha provavelmente ia durar muito mais do que assim, do que com você, né? Com a sua ajuda, do seu curso mentoria / mentoria. Seu curso não é um curso, é um curso / mentoria. Eu sempre brinco, até falo isso um pouco nos meus stories, que eu sempre falo curso, mas todo mundo fala, Lorena, para com isso, Lorena, é mentoria, você dá mentoria, Lorena, isso não é curso, eu falo. Uma mentoria que você ensina a fazer ainda como, porque a mentoria, normalmente, a pessoa pega tudo e faz para você, você fica assim, né, meio, oi, você não tá nem sabendo o que tá acontecendo, é uma mentoria que você ainda tem conhecimento, aprende o conhecimento do esse meu maior interesse. Tá nas suas mãos, assim, isso. Você tá vendo. Exato, que vocês tenham o poder, o controle de o que vocês estão fazendo, o porquê estão fazendo, e porquê estão escolhendo aqueles determinados caminhos, sabe? Eu não quero simplesmente dizer, faça isso, eu quero que você saiba o porquê você está fazendo isso, né? Isso. E assim, por igual Montana, escolher Montana, tudo isso na minha cabeça era... Porque o meu marido falou, pelo amor de Deus, Montana é frio, Priscila, a gente já tá saindo da Alemanha... Não, e ele fala, você não vou. Não, já até olhei umas casas aqui, é frio, amor. Ele fala, eu olhei umas casas aqui em Montana, mas assim, os preços tá bom. Ele fala, mas a Montana eu não preciso morar. Até ele entender que eu não precisaria morar em Montana para ter né, para ser enfermeira em Montana, minha primeira licença em Montana, foi difícil. Até isso, foi difícil ele entender. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, Montana, rapaz, nunca pensei em Montana, eu quero ir para Flórida, né? A maioria, sim. Acho que a maioria quer ir para um lugar mais quente, né? Mais parecido. Sim. E é só o primeiro passo, gente, que você vai aprender. É o primeiro passinho lá, seu primeiro pezinho nos Estados Unidos. E outra, você já cansou de falar, eles não vão te jogar igual a gente está acostumado. Mas sabe que essa é a mente do brasileiro, cara. Eles vão me jogar lá com 50 letras. Não vai ser assim, né? Todo mundo sabe que a gente é de outro país. Então, ele vai ter respeito pela sua dificuldade no início. Sim. Mas é igual um recém-formado, né? Uhum. E assim, é muito interessante isso mesmo, porque aqui nos Estados Unidos, né, independente até de você tá aqui já atuando há muitos anos, 1, 2, 3, 10 anos, não importa. Sempre que você for mudar de um emprego para outro, você vai fazer o programa de treinamento, às vezes de 8 semanas, de 12 semanas, isso varia, né, de instituição para instituição, claro, mas assim, nunca você vai ser empregado em uma instituição e na outra semana você já vai estar atuando sozinha, sabe? Porque existe todo um processo, um planejamento, uma preparação desse profissional para que ele se prepare para a atuação naquele setor. E isso também, Priscila, até é bom a gente falar aqui,
que não é diferente se você estiver na mesma instituição e, de repente, você mudar apenas de setor. Por exemplo, se eu estou em um setor hoje, no hospital onde eu trabalho, e eu vou para um outro setor, eu vou passar por 12 semanas de treinamento. Fazendo o quê? Sendo sombra, né, de um profissional daquele novo setor, daquela nova unidade onde eu vou trabalhar, mesmo que eu já seja empregada daquela instituição há anos, mesmo que eu já seja enfermeira há anos, sempre que você está numa nova função, você vai passar por treinamentos pagos, né, com toda uma estrutura que eles têm aqui nos Estados Unidos de cursos online, de avaliação, né, de acompanhamento com, né, outros profissionais que vão estar ali naquela jornada com você de transição e tudo mais. Então, assim, é muito confortante, né, esse tipo de segurança que a gente tem mesmo, porque a gente, como enfermeira internacional, a gente tem as nossas inseguranças de ir para um outro país, de falar um novo idioma, né, porque a gente não aprendeu a enfermagem em inglês. Então, assim, vai ser uma construção que a gente vai ter que ter novamente, né, na nosso início de carreira aqui nos Estados Unidos. Todo mundo vai ter perrengue, vai passar perrengue em inglês, vai né? dar uma choradinha. Dá uma choradinha, né? Dá um desespero, um ataque cardíaco, porque é o novo assusta pra gente, né? A gente tá saindo da nossa zona de conforto completamente. Então, assim, o inglês, como você falou, ele vai ser construído, né? E a gente vai construir o inglês da prática, o inglês médico. Você vai, muitas vezes, não saber aquele termo específico técnico quando você está, de repente, passando um plantão, mas você pode falar ele de outras formas e seu colega vai te entender, sabe? Então, assim, é muito bacana isso que você falou da construção do inglês, porque muita gente tem essa barreira. Essa barreira de que eu preciso ser... É a primeira pergunta que eu sempre recebo. Fluente. Ah, mas eu não tenho fluência no inglês, eu não sou fluente em inglês, não posso validar meu diploma. Gente, não é assim. É um processo. Não, igual você mesmo falou, a gente não precisa, e realmente não precisa. Né? Porque, e outra, mas como eu vou fazer né? Escrever lá pro como que é? O CGFNS. Ai, isso trava a língua. Escrever para lá. Gente, a Lorena dá todos os passos, entendeu? Você dá todos os passos. Então, esse também era meu medo. Gente, se eu escrever alguma coisa errada, tipo assim, ela deu um curso lá, mas se eu escrever... Não, dá todo... É mastigado. Se você ainda tiver dúvidas, vou mandar para ela corrigir, entendeu? Então, assim, você não precisa no inglês nem para validar. Eu sempre falo, e eu falo assim, meu inglês é ruim, já tem 5 anos que ele continua ruim, mas... teve um progresso muito grande. Quando eu comecei a falar com meu esposo, eu falava nada, era assim, the books on the table. E aí, eu era traduzida. Ele falava, gente, era muito engraçado, porque você digitava, eu ficava digitando. Aí era o tempo de eu entrar no Google Tradutor, traduzir e mandar de volta. A gente só conversava assim, porque a gente nunca conversou em alemão. Sim. A gente sempre conversou em inglês. Olha só, até isso, hein, Deus foi. Nossa! Ele nunca conseguiu conversar comigo em alemão. E aí, em 5 anos, assim, hoje eu penso em inglês, é ruim no sentido assim, não é um inglês como eu falo em português, eu falo com ele amor, eu falo até mais ou menos em português, assim, quando eu estou explicando, mas em inglês eu sou bem fraquinha. Porque, né, você vai aprendendo vocabulário, sim. Mas tem 5 anos que eu converso, hoje eu converso com ele, não preciso traduzir, né? Amor, peraí. Já evoluiu e sem estudar, só conversando com uma pessoa que também não é americano. Sim. A língua dele também não é. Então, imagina você num país imerso numa cultura, né? Ou você mesmo que pensa, mas para chegar lá, ainda eu preciso do inglês. Precisa. Então, você pode fazer imersão quando você, poxa, não é isso que eu quero. Eu acho que tudo quando a gente quer uma coisa muito, eu queria muito ele. Eu queria muito meu marido, entendeu? Eu falo, a gente assim... Foi um amor muito grande, porque os dois mudaram a vida completamente. Então, eu queria muito ele. Então, aprender inglês para mim até, entre aspas, né, que não seja maravilhoso, mas foi fácil até. Sim. Tinha um interesse por trás, né? Assim, eu tenho que ter um relacionamento com ele, eu preciso me comunicar, então eu vou botar todas as minhas fichas e me esforçar para isso. Então, você vai mudar a história da sua família, sabe? Você vai, igual eu. Você acha que como que eu ia criar um filho na situação que eu era ameaçada dia sim, dia não? E podia ser morta, porque quanta gente já não morreu no Brasil? Sim. Por aí. Entendeu? De um tiro, de uma agressão. A agressão a gente já sofreu. Então, assim, quando eu era solteira, eu não pensava nisso. Morrer
é lucro. Na minha cabeça, Sim. eu nunca tive muito medo de morrer depois que eu tive filho, não que eu tenha medo. Mas eu quero viver para criar meus filhos, né? Sim. Então eu vejo muitas enfermeiras assim, nossa, não, que eu estou num concurso público muito bom, que vai me dar estabilidade pro resto da vida. Gente, e a vida? Eu pensei assim, e eu tô falando de mim, que eu voltei pro concurso por dinheiro, assim, por cara, eu preciso. Entendeu? E eu não tinha essa alternativa de ir para os Estados Unidos, por exemplo, nessa época. Sim. Se eu soubesse tudo isso nessa época, com certeza, entendeu? Eu vou voltar só mesmo para estudar. E eu não tinha me colocado nessa situação como muitas enfermeiras por estabilidade. Porque ninguém que trabalha em 2 escalas, 24, 36 horas, né, tem família, consegue dar assistência para a família, consegue ter vida, ter lazer, ter tempo. E esse é uma corrida que a gente tem como enfermeiro no Brasil o tempo inteiro. Infelizmente, essa é a realidade de muitos, né? Essa já foi a minha realidade também, que atuava em 2 instituições também, vivia naquela loucura, correndo, dirigindo da BR, né, saindo 7 horas de um da noite para chegar às 7 horas no outro, que é uma coisa impossível. Como é que você está 7 horas em um e tem que estar 7 horas no outro? Muita gente sofre isso. Não é? A gente sofre acidente de carro, a gente fica sem dormir, fica sem ver a família, a gente passa festas de final de ano, né, ausente mesmo. Então, assim, ficamos em função da escala. Então, assim, a gente tem muitas problemáticas, né, a enfermagem no Brasil, infelizmente. E aí, até pegando esse gancho que você falou, quando você pensa, Priscila, nos Estados Unidos, o que é que te vem à mente? O que é que esse processo tem um impacto na sua vida, né? Você vir para os Estados Unidos, morar aqui, você recomeçar a sua carreira profissional aqui nos Estados Unidos, o que é que a validação de diploma tem de impacto na sua vida e na vida da sua família? Eu acho que para mim é qualidade de vida, né? Que a minha mãe fala, eu prefiro você longe, mas viva. Porque eu estava perto, assim, ela até não morava tão perto, mas eu podia ir muito. E agora, tipo, uma vez por ano, a cada 2 anos, talvez. Mas ela falava sempre isso, eu prefiro você longe, mas viva. Então, um lugar seguro. Então, segurança, óbvio, isso todo brasileiro. Eu sempre falo, não existe também segurança plena. Sim. Óbvio que em todo lugar você vai ter, mas em comparação do que a gente vive no Brasil, a grande maioria, principalmente cidade grande, apesar que cidade pequena agora também anda bem violenta. Você tem uma segurança diferenciada. E a outra é tempo com os meus filhos. É o que eu tenho aqui hoje, e que se eu voltasse para o Brasil, por exemplo, e eu tenho aqui, mas eu diminuo o nosso estilo de vida. Eu sempre falo, o pessoal acha, mora na Alemanha, o marido paga tudo. Não é isso, a gente diminui o nosso estilo de vida para eu ter mais tempo com os nossos filhos. Foi uma decisão. Sim. Então, né, eu poderia estar ganhando, a gente poderia estar o dobro, porque eu, né, eu sou uma profissional. Sim. Aqui ou nos Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, e aqui eu não consigo voltar a ser profissional, ganhar o mesmo tanto, né, comparável, por causa dessa escala maluca. Então, ir para os Estados Unidos, eu sempre falo, eu quero ir para os Estados Unidos para trabalhar à noite. Por quê? Eu trabalhando à noite, são 4 noites, né, na semana. São 3 noites. 3 noites na semana. Geralmente você dá 3 semanas com 3 plantões e uma semana no mês com 4. Então, assim, isso é uma qualidade de vida para os meus filhos muito grande. Porque eles vão estar dormindo o tempo que eu vou trabalhar. Entendeu? E eu prezo muito estar com eles. A educação, eu prezo muito estar presente. Então, assim, o meu sonho é ir para conseguir ir noturno, para poder ficar com eles. Entendeu? De dia. E mesmo que eles vão para a escola, né? Eles vão crescer, daqui a um tempo vão para a escola. Mas, assim, eu tenha o tempo de estar com ele, coisa que eu não conseguiria no Brasil com a mesma qualidade de vida. Sim, entendi. Não conseguiria, porque eu teria que trabalhar muito mais para colocar numa escola boa, para ter um carro melhor, para carregar todo mundo, entendeu? Então, assim, no meu perfil ainda, que meu marido ia trabalhar com o quê? Que ele nem sei, né? Até armou, ia ter que saber trabalhar numa cidade grande, então gastos maiores, coisa que é diferente nos Estados Unidos. A gente pode morar até numa cidade menor, porque tem muita gente que tem medo, né? Ver só Nova York, assim. Ai, não, Nova York é muita coisa, ou é de uma cidade pequena, né? Ver você em Nova York, gente, tem hospital
cidades menores, Exato. que é o que eu quero, né? Eu quero ir para uma cidade menor, para uma cidade, ou mesmo que eu trabalhe numa cidade maior, mas seja fácil acesso, coisa que a gente não consegue no Brasil. Exato. Super. As cidades pequenas têm grande qualidade de vida aqui também, né? Então, assim, custo de vida menor, grande qualidade de vida. Então, assim, Escola boa para as escola crianças. boa para as crianças, para você criar os seus filhos também num ambiente, né, mais controlado, menor e tudo mais. Então, assim, tem muitas cidades muito bacanas aqui nos Estados Unidos, né? E eu acho que esse recomeço mesmo, inicialmente, cidades pequenas, eu acho que isso dá um suporte também maior, né? Porque às vezes o grande assusta muito, né? Muita gente, é muita coisa, é tudo muito rápido, né? Nova York é uma correria, então, assim, talvez assuste você ou alguém que vai chegar aqui logo de início para esse início de carreira profissional. Então, assim, cidades pequenas são excelentes, principalmente para a educação dos seus filhos. Então, Priscila, estou muito feliz de conversar com você. Que história encantadora, essa sua história amorosa, que os Estados Unidos tem a ver com você, com seu marido, com relacionamento, que a vinda de vocês para os Estados Unidos foi algo assim planejado por Deus, né? Você tinha esse desejo no coração e de repente conheceu o maridão, né? Ganharam na loteria algo que é totalmente assim, né? Difícil, incomum, né? E você que colocou para a gente aí todas as suas dificuldades e desafios enquanto enfermeira no Brasil, né? A questão da violência, que era algo que te perturbava muito, né? E tem uma frase que você falou aí que me marcou muito, foi sua mãe falar: eu prefiro você longe, mas prefiro você viva. Então, assim, eu acho que isso representa a live, né? De hoje, de você estar falando que você está fazendo isso por segurança, por você, pelos seus filhos, né, para que você possa também dar qualidade para eles. E estou muito feliz pela sua participação, pela sua história, pela forma engraçada que você colocou isso aqui, leve, né, de toda a sua história. Então, assim, quero agradecer. Queria que você deixasse sua mensagem final, se você quiser deixar para os seus colegas que estão aqui nos assistindo até agora, para eles que são enfermeiros, que estão no Brasil, que estão na Alemanha, que estão em qualquer parte do mundo aí, e que também, assim como você talvez achava que esse era um processo, né, muito difícil, um processo que era impossível, que o seu diploma você teria que estudar novamente aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Então, assim, deixa sua mensagem final para a gente ir encerrando essa entrevista do Esquenta. Especial. Eu acho assim, para todos os enfermeiros que sofrem tanto, né? E assim, até os que ganham bem, porque muitos falam, é ruim o salário, mas muitos têm um salário bom. Eu tinha um salário bom. Sim. Mas não compensava tudo que eu sofria. Assim, de tudo que eu sofri. Então, eu penso, recomeçar é difícil. Eu vou recomeçar pela segunda vez, né? Pela terceira, que sair de 12 mil habitantes para 1 milhão é um recomeço. Então, eu estou recomeçando a minha vida pela terceira vez com uma mala, de novo, né? E não tenha medo. Se você sente no coração, se algum dia você sentiu isso, cara, eu acho que não é para mim. Eu queria ir nos Estados Unidos, mas você nunca foi. Então, tem muita gente que tem um sonho. Ai, se fosse. Nossa, e se eu fosse? Viu Grey's Anatomy? Eu nunca assisti, mas quem viu muito sonha com isso. Sonhou, pensou, mas pensa. Não é para mim, porque eu sou pobre, porque eu estudei no Brasil, porque eu estou numa cidade ruim, porque o meu emprego é ruim, porque eu não tenho dinheiro. Tem tantos, né, motivos, sabe? Porque minha família, eu sou muito apegada à minha família. Mas quando você tem condições, você pode voltar e visitar a sua família, sabe? Quando você tem condições, você pode levar seus pais para te visitar, porque você tem um green card. Então, assim, minha mãe vai, com certeza, minha mãe agora tá mais feliz, né? Que ela vai mais para os Estados Unidos. E, assim, ela vai mais agora me ver praticamente mais do que quando eu estava no Brasil, porque eu não tinha tempo. Entendeu? Ela ia para me visitar, mas eu passava plantão, eu vivia no plantão. Então, assim, acredite que é possível. Você vai aprender inglês. Não é impossível. Eu pensava igual, gente, é impossível. Eu sou muito burra. Porque eu nunca consegui aprender na escola. Nunca assim na escola, né? Aquelas inglesinho ruim. Mas tudo que você se esforça, quando você tem um desejo, quando existe um amor, eu sempre falo, eu aprendi por amor, e acredite nisso e ame o processo. Sim. Sabe assim, ame o processo, porque ele vai passar, o tempo vai passar. E eu sempre falo, eu fiz o processo ao contrário, né? Todo mundo
faz a validação e ganha o green card. Eu ganhei o green card e fiz a validação. Mas não mudou o tempo. Sim. Porque é praticamente o mesmo tempo que as pessoas fazem. Porque o tempo de ir é mais ou menos todo mundo demora mesmo. Em 3 anos vai passar você fazendo ou não. Então, assim, não pense que um concurso público vale a pena mais do que esse sonho, entendeu? Então, sim, corra atrás, venha com Lorena que você vai conseguir. É rápido, é muito mais rápido. E quando você vê a timeline verdinha, você vai se emocionar, porque lembrar igual eu lembrei da minha história, tudo que eu vivi, e falar, cara, eu sou enfermeira nos Estados Unidos.